A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o Dr. Kelps Mendes, advogado especialista em direito previdenciário do escritório Reis e Pacheco Advogados. Doutor, um prazer voltar a falar com o senhor aqui no programa. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, o prazer é todo meu e eu agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui e divulgar um pouco de informação, principalmente nessa data tão especial referente ao Dia do Trabalhador Rural. É verdade, hoje, dia 25, é comemorado o Dia Nacional do Trabalhador Rural. E quando a gente fala de trabalhador rural, envolve desde o agricultor familiar até os caseiros da fazenda, todo aquele que de alguma forma trabalha aí na zona rural ou contribui para a economia rural. E doutor, com a reforma da Previdência, a ideia da nossa entrevista é justamente falar de como essa categoria, os desafios dessa categoria para se aposentar, para ter acesso aos direitos trabalhistas. Aí eu pergunto ao senhor, com a reforma da Previdência, o que mudou para o trabalhador rural? Vamos lá. Quando a gente fala de trabalhador rural, é muito importante a gente desmistificar algumas informações. E logo aí a gente consegue fazer uma separação de 3 categorias. Existe o trabalhador rural de carteira assinada, né, que é aquele que trabalha como safrista. Enfim, ele é resguardado por todos os direitos trabalhistas. Portanto, que o empregador dele, de fato, assine a carteira e faça o recolhimento dele mensalmente. Ele vai se aposentar mais cedo por conta da sazonalidade, né, que o trabalhador rural enfrenta, né, o sol e os intemperismos. Existe o trabalhador rural, que é de regime de economia familiar, que é aquele que não contribui para o INSS porque ele planta para ter o que comer. Então esse ele vai ter que comprovar no mínimo 15 anos de atividade rural, que de fato ele vive do que planta, enfim. Ele pode vender, né, uma pequena parte para poder comprar o gás de cozinha, um remédio, mas dentro dessa razoabilidade de agricultura de subsistência. Existe uma terceira modalidade, que é aquela pessoa que fez o êxodo rural, ou seja, vivia da agricultura, vivia do campo, mas em um dado momento foi viver na cidade grande e começou a se tornar trabalhador comum. Então ele pode juntar esses 2 tempos de agricultor com o tempo de carteira assinada e ter o que a gente chama de aposentadoria híbrida, certo? Mas o que é que muda com a reforma da Previdência, principalmente para trabalhador rural? Num primeiro momento, antes mesmo da reforma da Previdência, a gente teve uma mini-reforma que tornou o processo muito mais burocrático. Então, convencer o INSS, que é trabalhador rural, é uma tarefa cada vez mais árdua, por conta da quantidade de documentos, por conta da própria desconfiança que o INSS tem, mediante as fraudes, né, que acontecem constantemente. Então, respaldo com a documentação, a organização com todo o conjunto probatório, que comprove de onde é a terra, que comprove o assentamento, que comprove o vínculo com associações, com sindicato, com programas do governo, como é o caso do chapéu de palha para pescadores, entre outros. Então, principalmente, pegar nesse ponto da comprovação, que é mais sensível, e também muda em relação ao tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, como é o caso da aposentadoria híbrida. A partir da reforma da Previdência, o tempo para os homens aumentou e a idade das mulheres também. Então, a partir da reforma da Previdência, o homem que antes se aposentava com 15 anos de contribuição, hoje precisa de 20, só para os novos, ok? Quem já era afiliado antes da reforma da Previdência, permanece os 15 anos. No caso dos novos, 20 anos de tempo de serviço para homem e 15 anos para mulher. No caso de homens, 65 anos de idade para aposentadoria por idade. E no caso da mulher, estamos enfrentando uma regra de transição agora. Hoje, a mulher precisa de 61 anos e 6 meses. E ano que vem, esse ciclo interrompe com 62 anos e não para mais de evoluir a idade. É incrível como houve prejuízos para os trabalhadores essa bendita reforma. Agora, doutor, está mais difícil se aposentar nos dias de hoje, no caso dos agricultores, ou não mudou muita coisa? Na verdade, a gente, com um conjunto, né, com as associações, conseguiu combater muito os prejuízos, né, que ia ter na reforma da Previdência para o trabalhador rural. Para você ter ideia, eles queriam aumentar a idade para 70 anos,
Ou seja, é uma situação onde a própria expectativa de vida de um trabalhador rural é de 50 anos, 55 anos de idade. Então, nesse aspecto, conseguiu frear muita coisa. Mas o que é que modifica e atrapalha o processo da aposentadoria do trabalhador rural? Toda a dificuldade probatória, toda a dificuldade, porque o trabalhador rural, normalmente, é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa com maior dificuldade de acesso a informações. Então, como é que você pode burocratizar tanto a vida de uma pessoa que não consegue chegar a esse ponto? Então, o que é que acontece? A quantidade de fraudes, né, de pessoas que visitam zona rural e aí pegam um documento daquelas pessoas e dão entrada sozinho, muitas vezes em benefícios assistenciais, que não é o correto para aquela categoria. A gente se depara muito com esse tipo de situação. E principalmente, como a gente sabe que é um problema crônico do INSS, as filas, né, deixaram de ser filas físicas, né, aquela quantidade de gente na porta da agência do INSS, e elas se tornaram filas eletrônicas. Hoje o INSS tem mais de 1 milhão de requerimentos pendentes de análise. Não tem servidor suficiente para dar vazão a essa quantidade. Então é um gargalo que eles nunca conseguem dar baixa. A quantidade que entra para a quantidade que sai, né, de processos, não consegue dar conta, e principalmente a qualidade das análises que muitas vezes precisam ser resolvidas no judiciário. E já falando em judiciário, a gente tem que lembrar que o trabalhador rural, principalmente quando é aquele de economia familiar, né, que é o que planta para ter o que comer, e até mesmo qualquer outro, né, para convencer o INSS está cada vez mais difícil. E, na dúvida, o INSS nega para que esse trabalhador seja submetido a uma sabatina numa audiência judicial. E aí, muitas vezes, é um ambiente mais difícil para aquele trabalhador, ele se sente muito ameaçado, ele não fica confortável, a abordagem judicial muitas vezes não ajuda. Então, quanto mais se planejar, se organizar, procurar associação, sindicato, um advogado especialista na área, para poder cuidar de aposentar a aposentadoria antes de chegar a data, é o procedimento. Hoje em dia, quando se fala em aposentadoria, a palavra de ordem tem que ser planejamento e gestão de documentos. Para finalizar, doutor Kelps, com relação àqueles contribuintes, ou melhor dizendo, aqueles trabalhadores que nunca contribuíram, o trabalhador rural que por falta de acesso à informação, ou por inocência mesmo, acabou não contribuindo para o INSS, ele tem alguma chance de se aposentar ou receber, por exemplo, o LOAS, o BPC ou algo do tipo? Perfeito, perfeito. Até porque é uma grande dificuldade, a gente precisa desmistificar essa questão. Lembrando que o trabalhador rural de carteira assinada, ele é rural, mas o regime dele é seletista. Mesmo que o empregador dele não repasse e as informações estejam na carteira, o INSS tem a obrigação de aceitar. Segundo ponto, trabalhador rural de regime de economia familiar que planta para ter o que comer, ele não paga INSS. No máximo, ele paga a Associação Sindical dos Trabalhadores Rurais, entendeu? Porque ele aí tem alguns benefícios. Mas ele deve apenas comprovar que planta para ter o que comer. Então, o universo de documentos que ele vai utilizar, principalmente a autodeclaração no INSS, tem que ser muito bem feita. Ah, mas ele se mudou, ele não consegue, ele nem planta mais e nem consegue pagar o INSS. Surgiu uma situação totalmente atípica aí. Então, para aquela pessoa que não pode pagar o INSS e está acometido de uma patologia irreversível, de uma doença em si, aí pode se ventilar a possibilidade de um benefício assistencial, que é o popular LOAS. Mas a gente tem que lembrar que o LOAS, ele é um benefício que é concedido ao idoso, homem ou mulher, com mais de 65 anos, certo? Que não contribui para o INSS, que não pode contribuir, ou ao portador de deficiência. Então, se ele está com uma doença transitória, fez uma cirurgia, quem cobre nessa questão é o auxílio-doença. Por isso que é importante ter a qualidade assegurada. Porque algumas doenças que têm o caráter irreversível podem ser caracterizadas como uma deficiência e ser contemplado. Mas o principal critério para ter direito ao LOAS é o critério da miserabilidade.
e muito cuidado, porque o judiciário entende que uma coisa é ser pobre e outra coisa completamente diferente é o grau da miserabilidade. Doutor Kelps Mendes, advogado especialista em direito previdenciário, nós queremos agradecer a sua participação conosco. No final, deixa a rede social para que as pessoas possam obter mais dicas aí e também entrar em contato. Eu agradeço pela oportunidade, por divulgar, né, uma informação tão importante, tão sensível para essa classe e para os demais ouvintes. A gente permanece sempre à disposição, pode entrar em contato através do @KelpsMendes e qualquer coisa pode nos procurar nas redes sociais ou até mesmo através do Google, né, endereço telefônico da gente. Conversamos, portanto, com o Dr. Kelps Mendes, advogado especialista em direito previdenciário. E já que nós estamos falando do Dia do Trabalhador Rural, estamos na linha com o presidente da FETRAF Pernambuco, João Santos, que fala para a gente da importância dessa data.